Ora, muito boa noite, telespectadores, na senda do que temos vindo a realizar no nosso programa Olhares Clínicos, e quero desde já agradecer o vosso feedback, que tem sido excepcional, por os números que temos visto de visualizações. Continuamos hoje com um tema que alguns dirão que provavelmente é uma repetição, mas vão ver que não é. E vamos falar novamente de podologia, embora numa área um pouco diferente quando falamos cá no primeiro programa, até com o Dr. Romeu Araújo. Hoje temos a doutora Carla Ferreira, que eu quero desde já agradecer a sua participação, e como digo, vamos tentar dissecar um pouco mais. E porquê? Porque eu acho que vale a pena, porque continuam a haver muitas confusões do que é a podologia. No primeiro programa falámos muito de podologia do ponto de vista biomecânico, o que é a podologia na sua essência, falámos também de algumas patologias, o tratamento das patologias, falamos também do tratamento em equipe que se faz com a podologia, mas hoje se calhar vamos falar, embora no mesmo, mas áreas mais distintas que é importante falar. Portanto, eu faria quase a mesma pergunta. Antes de mais, obrigado mais uma vez. E, doutora Carla, o que é para si a podologia? Eu vou revelar um segredo, que não se vai importar. A doutora Carla, felizmente, é das alunas que eu tive o prazer de ensinar um pouco que sei, da área, na cadeira de podologia ortopédica e traumatológica, não é? E isto já há uns anos, não muitos, não diga que foram muitos, porque eu sou muito novo, mas enfim, portanto, para si, o que é podologia? Antes de responder à pergunta que o Dr. Palomar me está a questionar, eu queria agradecer o convite, acima de tudo, e para mim é uma honra trabalhar consigo, tanto no Hospital Lusíadas do Porto, onde fazemos uma equipa na área da medicina desportiva. É verdade. Assim como na clínica de reumatismo do Dr. Palomar. Para mim, contou tudo muito e é uma honra muito trabalhar consigo. Relativamente à podologia, a questão que colocou, para mim a podologia é uma ciência que estuda o pé e todas as alterações do pé. Está definida assim, mas contudo a podologia é algo que me preenche, é algo que eu luto todos os dias para que seja vista com olhos como deve ser vista. Uma ciência que atua na área da saúde e que tem como objetivo o tratamento e o diagnóstico das patologias que afetam os pés e que por vezes repercutem a nível do organismo humano. Tudo isto só se Eu pegava-lhe já aí, desculpe, eu gosto às vezes de interromper, não sem querer dissecar, quer dizer, que as pessoas têm a ideia que a podologia é só os pés, e não, tem que se estudar todo o resto, não é? Todas as alterações estatoponderais, isso tudo no corpo. Eu costumo dizer aos meus doentes que nós temos vários sistemas a nível do nosso organismo. O sistema locomotor é aquele onde se inclui o pé, que é composto pelos membros inferiores, coluna, por isso qualquer alteração num destes membros, destes componentes, vai afetar os pés. E como eu costumo dizer que é como um escudo protetor de tudo que é agressões do chão, do solo que pisamos, por isso é que eles se deformam. Contudo, também sofrem com as alterações que existem no outro nível da coluna, das ancas, dos joelhos, ou seja, é que temos aqui uma dualidade em termos de patologias. Porque há realmente uma tradição, e nós há um pouco, antes começámos a gravar, falámos nisso, há uma tradição de haver um problema do patologia do pé e vai ao ortopedista, mas ao mesmo tempo também não vão porque sabe que o ortopedista aquilo ou é gesso ou opera, não é? E realmente há uma infindável tratamentos, um infindável número de tratamentos não cirúrgicos propriamente, não é? Em que realmente a podologia dá a resposta, não é? Sim, efetivamente o tratamento cirúrgico será sempre, em princípio, o último recurso. Teremos que primariamente tentar os tipos de tratamentos, os conservadores, e com um estudo que me foi abordado no primeiro programa, biomecânicos, podemos chegar à essência do problema e tratar essa essência, e não aquilo. O nosso objetivo é tratar a causa e não o problema em si. Por isso, muitas vezes, o recurso à ortopedia
poderá ser uma maneira de ser reencaminhado para a patologia quando são bem informados sobre as patologias, sobre aquilo que a patologia efetivamente faz, porque existe um grande desconhecimento sobre o que é a patologia. A patologia não trata só calos, não trata só unhas enquadradas ou rugas. A patologia é uma área muito complexa, é uma área onde estudamos o pé numa essência muito grande, que temos como objetivo o estudo das patologias e o porquê que causa essas patologias. Não queremos só tratar, mas sim evitar repercussões, especialmente que existem em níveis cirúrgicos, como acontece com os ovos ovalos ou joanetes, como acontece com os dedos em garra ou os neuromas de Norton, como o doutor sabe que existe algum número de recidivas e muitas vezes com um estudo e com tratamentos ortopedológicos à base de suportes plantares personalizados de acordo com o doente e de acordo com a patologia em causa, podemos evitar essas recidivas, porque efetivamente essas patologias advêm porque existe uma alteração. Se essa alteração existir e se nós não compensarmos, então em princípio voltarão outra vez. A doutora Carla falou também numa área, e logo na introdução, que eu por acaso nunca enalteci aqui neste programa, que é o pertencer à nossa unidade recém-formada, unidade de medicina desportiva e traumatologia e artroscopia avançada, é como se chama a unidade, do Hospital Lusíadas agora, que é ex-HPP. É uma unidade realmente, na minha ótica, de que eu também me orgulho de pertencer e de coordenar, e que realmente nós temos ali um certo trabalho de equipa, conseguimos muitas vezes, até porque nos cruzamos muitas vezes e trocamos doentes, não é? E isso é importante realmente, porque o doente às vezes vai ao ortopedista ou uma tendência ortopedista e o ortopedista diz, não é para operar, a senhora tem que fazer umas palmilhas, e a tendência muitas pessoas de ir, vou à farmácia comprar qualquer coisa, não é? E não tem nada a ver com isso, não é? Não. E concorda comigo? Concordo plenamente. E em relação ao trabalho que fazemos, o Dr. Paulo Amado tem sido uma pessoa excepcional. Carla, obrigado, mas é o trabalho de equipa. Exatamente. Sabe que este programa tem palavras-chave. Uma delas é a equipa, o trabalho de equipa. E é aquilo que eu quero transmitir lá para casa, para as pessoas. Realmente nós temos que resolver o problema, não é? E hoje a medicina é assim. Por outro lado, e depois é a prevenção. Mas peço desculpa. A prevenção. Em relação ao trabalho de equipa, eu acho que temos ali um grande exemplo do que é o trabalho de equipa, não só com a ortopedia, como outras áreas da saúde, e há uma grande interação, tanto a nível da ortopedia como da patologia, onde se escuta muitas vezes os casos, quais os tratamentos mais aconselhados a ser feitos, porque é assim que se trabalha, o doente não se trata como uma pessoa só, não trata como uma pessoa. Por isso é importante haver esse trabalho de equipa e lá no Hospital dos Portos nós temos conseguido esse trabalho de equipa, o que para mim tem sido um grande prazer. Eu até posso informar que a doutora Carla assiste a muitas cirurgias, não é? De doentes que depois vão ser seguidos por si, não é? E eu sempre, quando dava aulas a fisioterapeutas, e esteve cá o doutor Bruno Martins, dizia a mesma coisa, era importante vocês terem uma noção do que é que se faz no lado cirúrgico para depois dar seguimento ao doente. Tem toda a vantagem para o doente. Eu, felizmente, já fiz alguns cursos cá no Norte, mais ou menos. Um deles foi no Hospital Santo António. O pé diabético? Não, foi relativamente à parte cirúrgica, anatomia e disseção. Certo. E outra fiz um fellowship nos Estados Unidos, onde tive o prazer de estar em bloco, trabalhar com um grande médico pediatra. Isso é um assunto que eu queria falar consigo sobre isso. Qual é a diferença? A pessoa ouve podologia, que é o que existe em Portugal, e depois há a podiatria, não é? Qual é a grande diferença? Sim, nos Estados Unidos, em termos de currículo, a medicina pediátrica, eles têm um curso, eu não sou a pessoa mais indicada para... Mas é idêntico ao de dentário, tanto quanto eu sei. Quer dizer, tem 3 anos de comum, sim, com clínica geral, com médico de clínica geral, e depois tem uma formação específica no pé. A dentária é idêntica, quer dizer, chega ao 3º ano e depois os colegas de medicina dentária só vão fazer medicina dentária, mas até ao 3º ano é um ano comum. E daí é que é confusão em Portugal, que nós temos médicos estomatologistas, que são médicos de clínica geral, que tiraram a especialidade de cirurgia maxilofacial e estomatologia, e temos médicos dentistas, não é? E que têm realmente um ramo comum, têm realmente uma ação comum, e depois se diferencia nos e noutros consoante a formação, não é? Isto é, o estomatologista vai mais além, o pediatra também vai mais além, não é? No fundo. Sim, no fundo eles lá têm uma formação muito superior,
Contudo, nós cá temos uma boa formação, bastantes horas a nível de práticas e teóricas de tudo que é só o pé. Em relação àquilo que diferencia a Oncologia da Medicina Pediátrica, exatamente isso é um curso que tem a sua base na área da saúde. Contudo, como o Dr. Paulo Amado sabe, e sendo ter sido docente e foi meu professor, sabe que nós no nosso primeiro ano também temos cadeiras que nos ensinam. E por isso, como a anatomia, a fisiologia, por isso também temos essas bases que são extremamente importantes para podermos fazer um tratamento e um diagnóstico correto e podermos abordar. Relativamente ao facto de eu estar presente nas cirurgias do Dr. Paulo Amado, para mim como torno a dizer que é uma honra, porque consigo anatomicamente ver como é que é a estrutura de um pé. Porque o que se vê nos livros muitas vezes não é o que se vê realmente, existem alterações anatómicas e contudo vai-me dar bastantes dados para o tratamento futuro. Isso é uma coisa que eu acho interessante, você muitas vezes está a ver a cirurgia e está logo a imaginar o que é que vai aquele doente ter como problema no pós-operatório que será corrigido, não é? Mas muitas vezes nós vivemos vários problemas, entre os quais, também falámos há pouco, é o reconhecimento de muitas seguradoras, não é? Que ele saiba, suponho que não estar a cometer nenhuma gafe, só a Advance Care é que poderá algumas vezes admitir uma comparticipação, não é? Mas eu penso que e a médicos também agora. Eu não tenho informação sobre a médicos. Claro. Em relação à Advance Care, eu acho que eles fazem um pacote de saúde, bem-estar e a ecologia está englobada na saúde e bem-estar. Contudo, os tratamentos, uma parte deles, eu não sei até quando eles são comparticipados pela Advance Care. Infelizmente é um grande entrave para... Mas o problema é um problema legal e aliás eu sei que você tem estado muito ligado a isso e bem, e concordo consigo, aliás todos os podologistas e alguns deles estão-nos a ouvir agora, realmente vivem uma altura de definição, não é conturbada, mas de definição, que parece que há uma certa vontade política para resolver o problema, não é? Eu sinceramente, eu falando como médico digo, eu acho que devíamos definir todas as situações. Não podemos voltar as costas a nada. Eu acho que estar a dizer um país que acaba a podologia em Portugal derivou, penso não estar a dizer nenhum erro, não cometer nenhum erro, derivou muito da escola espanhola, de Barcelona, e curiosamente agora até ultrapassou a própria escola de Barcelona. Como podologista em Portugal, é licenciado e em Espanha não é. Portanto, e acaba por ir muito mais longe. Agora, realmente, quer dizer, depois acaba por haver um vazio legal, não é? O problema que existe atualmente, quer dizer, e que realmente as pessoas não querem, tem que haver uma definição, corretamente. E essa definição é importante para a saúde pública, porque infelizmente nós sabemos que existem pessoas que não têm formação na área da oncologia e que se titulam oncologistas. Por isso, nossa prioridade será a saúde pública e podemos dar qualidade de serviço e uma boa oncologia aos nossos doentes e à saúde pública, ao população em geral. Porque, para além desse vazio legal, existem muitas outras situações que estão por trás e que as pessoas que estão englobadas nessas situações serão as melhores para responder e não eu. Agora, eu acho que o mais importante aqui é podermos dar uma boa qualidade de saúde sobre o que é patologia e evitar que alguém recorra a alguém que não é verdadeiramente um patologista. Porque isso efetivamente acontece. Eu tenho doentes que vêm de algumas áreas da saúde, não da saúde, mas sim do bem-estar, da estética, que fazem um trabalho de estética, tentam, alguns reencaminham para a patologia porque sabem que não é da parte deles, mas tem outros que tentam saber. E existe outro problema, que é a venda livre dos fármacos a nível da patologia, como os antibióticos locais, o que faz com que o doente vá à farmácia porque alguém colocou aquele que experimenta porque se calhar resolve. Isso é uma coisa que eu sinceramente não consigo perceber, não é? Quer dizer, porque realmente nós vamos comprar à farmácia. Eu não queria estar a dizer, mas ainda no outro dia ia comprar um medicamento e eu próprio identifiquei-me com o médico e mesmo assim elas ficaram ali um bocado bonitentes para vender uma coisa tipo um diclofenac, não é? Que nos supermercados com outros nomes existe à venda, não é? Que é curioso, e às vezes há produtos muito mais nefastos e até com alguma manipulação perigosa e que realmente não há problema nenhum, aquilo bota em vida, não é? Exatamente. Quer dizer, dá a impressão que há aqui falta a tal definição das coisas. Exatamente, falta mesmo a definição, a regulamentação e dizer que o patologista é o profissional da área da saúde que faz estes tratamentos.
para que não hajam estas confusões e para que não hajam estes mal-entendidos. Oh, Carla, mas os doentes lá em casa, eu estou a pensar agora neles, e os doentes, perdão, os nossos assistentes, e felizmente a grande maioria nem são doentes, mas são potenciais doentes, não há problema. Estão a pensar em algumas, e realmente os joanetes é uma patologia que é incrível, o número de pessoas, não é? E eu acho que aquilo tudo que dissemos até agora inclui-se nos joanetes, isto é, eu sinto que há pessoas que muitas vezes têm medo de ir ao ortopedista, têm medo de ir ao oftalmologista porque acham que não há nada a fazer e até nem querem ser tratados porque aquilo ou volta outra vez ou dá em desgraça, não é? E existe um mito também muito grande que é o pós-cirúrgico, que é muito doloroso, por isso não vamos operar porque vamos funil. Efetivamente, quando nós temos o joanete, como sabemos, existe, ou melhor dizendo, para as pessoas em casa, existe uma tendência hereditária. Existe sempre uma alteração biomecânica que vai disputar então a formação desse joanete e os fatores externos serão o tipo de calçado que utilizamos. As senhoras serão as que estão mais, uma predisposição maior por causa do calçado utilizado, contudo, vemos homens que também têm isso é importante esclarecer. Por isso, e às vezes são bem piores nos homens, sim, não é? Sim. Com deformidades incríveis, porque eu sei que não têm problema estético, não é? Exatamente. E qualquer sapato serve, não é? Eles aí não se preocupam muito agora em usar o sapato adequado. Daí não ser por causa do uso de saltos altos ou bicudos, ou seja, os homens não usam saltos altos, mas são bicudos. Por isso, o que acontece é que temos que ter uma alteração estrutural, uma alteração anatómica do pé, com alterações biomecânicas, da maneira como o pé se comporta na rodagem ao solo, que vai levar ao desenvolvimento de um joanete. E isso é que é importante estudar. Contudo, se o joanete é um joanete já muito grande, em que há dor e muitas vezes incapacitante para o doente, é importante definir e avaliar esse doente para ver qual será o tratamento mais adequado. Se efetivamente for o cirúrgico, após a cirurgia... Isso é a sua mensagem importante. Eu queria lá dizer isto para casa. Realmente há muita coisa antes da cirurgia, não é? Sim, sim. É óbvio que quando chega ao ortopedista provavelmente já está em fase cirúrgica, não é? Mas há muitos tipos de tratamentos antes de chegar à fase cirúrgica e do acompanhamento podológico. Exatamente. Relativamente à podologia, no que diz respeito às consultas, faço sempre uma avaliação, onde vou ver com uma plataforma de pressões, onde fazemos uma avaliação tanto estática como dinâmica, para ver como é que o pé se comporta, o que é que temos que compensar nesta fase. O tratamento que a podologia faz é sempre um tratamento compensatório e paliativo. Isto quer dizer que vamos compensar alterações e tirar as dores. Claro. Isso nunca será um tratamento cirúrgico corretivo. Será sempre um tratamento Sim, claro. Por isso, quando ele chega à patologia, o nosso objetivo vai ser evitar um agravamento da lesão, da patologia, e compensar as alterações que existem a nível da estrutura do pé, da maneira como ele é composto, e as alterações como é que ele se comporta a nível biomecânicas. E isso faz-se com os plantares que são personalizados, e não aqueles palmilhos que se compram em farmácias. Isso é um problema que eu já abordei há um bocado. Exatamente. As pessoas, eu sei que atravessamos uma crise económica marcada e nota-se na medicina largamente, não é? Há sempre uma tendência das pessoas, e bem, de realmente naquilo que se pode poupar, vamos tentar fugir, e as pessoas dizem, não, entre ir à podologia e vir à farmácia, eu prefiro ir à farmácia direta. Claro, a farmácia muitas vezes não tem tratamento personalizado, porque os pés não são todos iguais. Exatamente. Podemos calçar todos o mesmo número, os 42, mas os meus 42 não são iguais ali aos nossos cameramentos, por exemplo, não é? São 42 diferentes, com o pé numa situação completamente diferente. Sim, porque a nível anatómico, eu costumo dizer os alicerces do pé, não é? É diferente, pode passar o 42, mas temos várias situações como a base metatarsiana, que é a largura do lado, são diferentes em alguns 42, não são todos iguais, até mesmo do pé esquerdo para o pé direito acabam por haver uma diferença. Mas sabe, e mesmo isso, temos trocado ideias sobre isso, mesmo em tratamento cirúrgico, quando eu comecei a ortopedia havia uma cirurgia para os joanetes. Tem o nome técnico de doença de Keller, de patologia de operação de Keller, não interessa aqui o que é, mas havia um tipo de cirurgia. Quando eu comecei, não queria dizer há muitos anos, alguns, exatamente, obrigado. Mas agora há 120 tipos de tratamentos. E curiosamente, essa cirurgia que fartou-se de fazer há 2 décadas atrás, neste momento já está abandonada. A operação de Keller está perfeitamente abandonada, não é? Portanto, reparem como isto mudou. E está na moda também os novos tratamentos, as cirurgias percutâneas, que eu sei
que a doutora Carla há pouco tempo teve o prazer de conhecer a pessoa que mais desenvolveu no mundo a cirurgia percutânea, que é o Dr. Mariano de Prado, espanhol, e tivemos o grato prazer de conviver com ele há coisa de um mês, na Batalha, no Congresso Nacional da Sociedade Portuguesa de Medicina e Cirurgia do Pé, e que realmente a cirurgia percutânea é uma cirurgia que ao mesmo tempo não é, quer dizer, ao mesmo tempo é uma coisa que se faz com pequenos furos, não é o laser que as pessoas dizem que é tipo laser, mas usam as fresas especiais de corte e que realmente engloba quase, que permite mesmo que o doente vá embora no mesmo dia, não é? E está a surgir alguma curiosidade, sabe? E nós, na unidade, fomos convidados até por uma televisão, outra televisão, que não tem o âmbito da Nord TV, como é óbvio, e que esta siga a nossa televisão, pois estão todos preocupados com o novo tipo de técnicas de cirurgia percutânea. Agora, porque, se eu falar, que está na moda realmente outro tipo de cirurgia. E que a minha intenção ao dizer isso é que a podologia tem uma ampla importância no acompanhamento destes doentes. Eu acho que a podologia tem uma ampla importância, seja em percutâneo, seja em caldo aberto. Claro, sim. Porque o tratamento cirúrgico necessita de um acompanhamento pós-cirúrgico. Claro. Por isso, eu penso que a moda vem porque do laser e do conceito errado que utilizam de cirurgia por laser. É. Hoje em dia vê-se imensos tratamentos de laser, existem os tratamentos ozônico-micose. Sim. E você usa laser também. Exatamente. Eu sei que lá na clínica você adquiriu um laser. E dos congressos que tenho ido, tem sido uma grande novidade e tem havido uma grande ênfase aos tratamentos por laser. Claro. Contudo, essa expressão que é mal aplicada, não se utiliza um raio laser, claro. Utiliza sim algumas brocas e então é considerada por mim incisão porque são feitas pequeninos folhinhos, por assim dizer, na zona. Contudo, também sabemos que nem todos os joanetes são operados por incisão. É preciso saber qual é o joanete, qual é a técnica que temos que aplicar para ver se ele está apto ou não a essa mínima incisão ou percutânea. Eu acredito que o facto de não haver uma grande cicatriz, muitos pontos, e do doente poder vir logo para casa e caminhar com um sapato especial, faz com que, também tem que caminhar com a cirurgia aberta com esse tipo de sapato, faz com que as pessoas queiram aderir, porque começa-se a dizer que o pós-cirúrgico é menos doloroso, temos efeitos mais rápidos e então acaba por ser uma moda. Em relação aos tratamentos da podologia, eles são essenciais e importantes, seja em campo aberto, seja em percutâneo. Porque o importante ali vai ser chegarmos à base de que o que causou aquele joanete para compensar e evitar que em 5, 6 anos possa haver uma recidiva, porque sabemos que há 2 décadas atrás havia uma grande tendência, uma grande recidiva dos joanetes, exatamente, embora a podologia já exista há 15 anos em Portugal. Contudo, penso que só nos últimos 5, 6 anos é que começamos a ter uma maior aceitação por parte da área médica para aqueles que conhecem efetivamente a podologia e sabem o que é a podologia, que é extremamente importante, e então reencaminham os doentes para que seja feita uma avaliação e então termos resultados mais alargados e evitar essas recidivas. Doutora Carla, outra coisa que gostava de voltar, e a propósito da nossa unidade no Hospital Lusíadas, Porto, era realmente o pé e o desporto. Ou, eu diria, a podologia e o desporto. Nós temos tratado lá atletas de alta competição e não só, é o que eu digo, alta competição são meia dúzia deles, a grande maioria são pessoas que fazem desporto de lazer e que realmente é uma área onde até há pouco tempo eu penso que houve um pedido de desculpas, eu vi isso no jornal muito rápido, eu gostava que soubesse explicar isso, de uma marca que pediu desculpas à sociedade, à Associação de Podologia, ao Colégio de Podologia, pediu desculpas porque realmente se meteu numa área que não era chamada, não é? Em que avaliava as pessoas como os pronadores, os supinadores, e depois vendia um tipo de sapatilha e aquilo deu uma barraca total, tanto quanto eu sei, até dos próprios clientes, não é? Porque depois pagavam muito caro. Eu não quero falar, a marca não está para aqui chamada, nós não fazemos publicidade a ninguém que não mereça. E que realmente sei que essa marca veio pedir fazer um pedido de desculpas formal. Foi. O que acontece é que caiu em moda fazer uma avaliação que não é uma avaliação pormenorizada, não é uma avaliação com conhecimentos anatómicos e biomecânicos do comportamento do pé. E o facto de o pé tomar uma posição mais interior ou menos interior
o pronado, que é quando temos aquela sensação de estar a cambar e as pessoas dizem eu quero muito os sapatos. Claro. Então essa imagem que lhes dava, eles diziam, este pé é pronado, por isso vamos colocar uma sapatilha especial, por isso que era supinadora, que era para fazer exatamente o contrário. Contudo, temos que saber porque é que esse pé prona. Se esse pé prona, muitas vezes temos que ver uma articulação extremamente importante, que isso é estragalina. Um pé patológico, muitas vezes. E é um pé patológico, por isso se ele prona porque tem alguma alteração. Por isso, se vamos colocar algo que seja supinador, podemos até, em alguns casos, estar a fazer bem, mas a maior parte deles não estamos a fazer. É que ainda para mais, eles tiveram tanto azar que é numa área que é o desporto de competição ou de fundo, até muitas vezes fundistas e maratonistas, não é? E hoje já vamos no ultra trail, já o que disse neste programa também. Portanto, o ultra trail para os nossos telespectadores são pessoas que correm distâncias tipo 150 km em vários dias, como é óbvio, não é? Aliás, o nosso campeão nacional, que nós tivemos o prazer de o tratar lá na unidade de medicina desportiva, ele estava-se a preparar para uma prova de 8 dias de 440 km na Escócia. Portanto, isto é realmente algo de assombroso. Mas ainda pior, porque 440 km em cima de um sapato não adequado vai dar problema de certeza. Exatamente. E não só, e temos que ver que cada prática desportiva, cada área desportiva, tem patologias onde normalmente o pé comporta-se de maneira diferente. Existem patologias que são mais associadas a algumas práticas desportivas, como o atletismo, onde vemos mais fasciites propriamente, porque durante a corrida sabemos que o peso, o nosso peso provavelmente tem 3 vezes ao pé, por isso há uma maior prevalência de fasciites plantares. Por isso, o sapato terá que ser neutro, ou sapatilha, contudo, se há necessidade, então, nesse caso, colocar o suporte plantar personalizado de acordo com o atleta que temos, com a prática desportiva que exerce e para podermos, efetivamente, ter resultados e evitar as lesões. Muitas vezes estes esportistas querem ficarem bons rapidamente para poderem voltar. E estas lesões que existem, normalmente na fase aguda até conseguimos ter a dor, mas quando elas passam a crónicas, então aí temos que precisar mais tempo para tratá-los. Doutora Carla, um último tema que eu sei que, se calhar não está a contar com ele, mas eu sei que tem muito jeito e gosta de os fazer, é unhas encravadas. Pronto, eu sei que não será muito aliciante, mas eu já assisti aos tratamentos seus e acho que tem muito jeito para isso, mas que realmente acho que as pessoas muitas vezes estão perdidas, não é? E porquê? Porque eu já trouxe aqui colegas de enfermagem, trouxe cá o enfermeiro José Lima, mas realmente as pessoas muitas vezes são perdidas, não sabem onde é que andam, e às vezes até uma tendência é ir ao enfermeiro para lhe tirar a unha, não é? E realmente há muita coisa não encravada. Estamos a falar de uma patologia que essas pessoas muitas vezes têm que recorrer a alguém porque são uma patologia dolorosa, incapacitante, muitas vezes, em alguns casos, até dá complicações de alguma gravidade, não é? Com infecções ou amputações, que já não é a primeira vez que tenha surgido, e realmente eu sei que você é uma área que tem muitos doentes que eu já assisti e que tem, digo isto publicamente, tem muito jeito para os tratar. É sim, vale a pena às pessoas, qual era a sua mensagem nas unhas encravadas? Relativamente às unhas encravadas, eu digo sempre ao doente, se nós nascemos com as unhas, é porque precisamos delas, efetivamente. Deus quando nos criou, e vamos falar um bocadinho sobre Deus, quando nos criou, por isso se nós temos as unhas é porque precisamos dela. A unha tem uma função na ajuda da biomecânica, quando fazemos o espelho, para nos ajudar na maneira como caminhamos. Tem uma função protetora do osso que está por baixo, que é a falange, e para além disso tem uma função estética. Exato. Contudo, quando se remove essa unha é preciso... E até há quem diga que é curioso, que eu já li, o que acho muito curioso, é que tem uma função também na locomoção, ajuda de certa maneira, mímica, de uma maneira muito simples, mas de um ponto de vista biomecânico é a locomoção. Depende muito do despegue, da maneira como o movimento que a pessoa faz, o sistema de alavanca, ela vai ajudar nesse sistema de alavanca, por isso na locomoção. O que é que acontece? Acredito que antigamente seria muito mais fácil tirar a unha ou arrancar a unha. Exato. Os conhecimentos existentes eram poucos, eram mínimos, por isso a unha está encravada, vamos tirar e vai nascer uma nova. Contudo, é importante saber porque é que essa unha encrava, porque eu já tive algum doente, já há alguns anos, que tinha uma alteração nas pernas maiores que outras e a unha encravava constantemente. Ela ia depois várias vezes tratar e quando veio a patologia, nós apercebemos que ele tinha uma perna maior que outra e depois com o passar... Tratava o efeito e não a causa. E quando tratámos então
ponto de palmilhas para plantares personalizados, o facto de ela ter essa crometria, uma para uma que outra, tratamos a unha cravada e ele nunca mais teve. É preciso também saber que, como existem para os joelhetes imensas técnicas, também existem imensas técnicas cirúrgicas para a unha cravada. Efetivamente, a área cirúrgica me fascina, assim como a pediatria e a diabetes, que são duas situações que eu também depois mais tarde gostaria de falar um bocadinho. É importante saber qual vai ser a técnica aplicada. Claro que quando alguém recorre à apologia, já recorreu muita gente. Já andou em enfermeiros, em esteticistas e pedicures. Doutora Carla, o tempo voa aqui neste programa, sabe? E acontece tudo, acontece com os nossos convidados todos. Mas realmente falou numa área que também temos que falar, é de patologia de diabetes, não é? Exatamente. E realmente é importante, já falámos aqui também neste programa, várias vezes na diabetes, porque as pessoas ouvem falar no pé diabético, ficam um bocado assombrados. Muitas vezes o doente do pé diabético diz, já sei, um dia que me dói o pé, eu procuro. O problema é que, a grande parte dos casos, já o problema está e não lhe dói o pé. Não é? Isso na consulta do pé diabético, o que por norma fazemos vários testes para ver se o doente tem ou não alguma alteração a nível muscular, em termos de cicatrização, circulatória, e a nível neurológico ver se existe ou não sensibilidade, porque muitas vezes há doentes que chegam à consulta e que não têm sensibilidade. E eu costumo dizer que todo doente que tem diabetes é um doente com potencial pé diabético. E é um pé de risco, é um pé que é importante classificar dentro desse risco se é um doente que deve ser consultado uma vez por ano e ver se está tudo bem, ou se é um doente que deve ser seguido mais pormenorizadamente e mais com um tempo menos espaçado. Por isso a podologia consegue, através de estudos biomecânicos, saber quais são as zonas de carga e potencialmente poderão surgir queratoses que poderão desenvolver feridas, que levarão a amputações, caso não haja ferida de sensibilidade. Por isso o pé diabético é uma patologia que infelizmente está a aumentar, nós temos aumentado cada vez mais o número de diabéticos. Contudo, existem dados importantes e que serão importantes esclarecer e informar os nossos telespectadores, é que na área norte o número de amputações diminuiu 2 dígitos e 80% dos podologistas estão na área norte. E isto é muito importante saber porque sabemos que existe consultas de patologia, da área da patologia no pé diabético nos centros de saúde, nos centros de saúde não, mas a nível dos hospitais, e não só a nível particular. E esta informação da prevenção é o mais importante para evitar essas catástrofes. Porque isso é realmente a outra palavra-chave do nosso programa, Olhares Clínicos, é realmente a prevenção. Exatamente. E então aqui aplica-se fantasticamente a prevenção. Porque realmente muitas vezes é curioso como as pessoas se preocupam com meditensões, preocupam-se com coisas que se devem preocupar, não está aqui em causa. Agora, muitas vezes não se preocupam em ver um pé e como é que ele se baseia, não é? Nós estamos mesmo numa reta quase final. Só gostava de abordar o pé infantil, sim, que é uma área que não está muito informada. Antigamente temos que pedir à nossa produção alguns minutos que o pé infantil é importante. Exatamente. Há alguns anos usávamos as botas ortopédicas horríveis e com bastante caras. Hoje em dia é importante avaliar o pé de uma criança a partir do momento em que começa a andar, pelo menos a partir dos facilitamos até aos 3 anos. 3 anos. É aí que nós podemos corrigir alguma alteração existente e não chegam imensos estudantes à consulta, imensas crianças com um falso pé raso. É verdade. É importante ver porque é que esse pé se comporta como raso e não propriamente que seja raso. Por isso, durante essa fase de crescimento, nós conseguimos contrariar aquilo que existe e que no futuro poderia trazer alterações. Existe uma informação que diz ele cresce, isto vai passar com o crescimento. Vai ao sítio. E eu faço aqui uma abordagem que fica um pensamento, se fosse ao sítio, porque é que nós temos adultos doentes? É verdade. E sabe, mas tocou num ponto importante, porque também é ao contrário. Também há a chamada hipercorreção. E muitas vezes me parece. Isto é, crianças que os pais se preocuparam devidamente e a partir dos 2 anos, 3 anos vão regularmente a um profissional de saúde por causa do pé da criança, mas muitas vezes nota-se que aquilo depois levou-se muito longe, aquela correção, e aquele pé que até era plano passa a ser carro, não é? E quiçá, se calhar foi tomar, como eu digo, tomou vitamina a mais, não é? E sabíamos que antigamente existiam as palmeiras formadoras nos sapatos e aí víamos que existia ali um biquinho e isso dava se calhar algumas vezes pés que seriam normais a ficarem alterados.
Contudo, o que eu falei em relação aos pés rasos ou pé plano, é importante saber o porquê, porque normalmente ele pode se comportar como um raso, mas não ser um verdadeiro raso, um pé plano. Doutora Carla, estamos mesmo na reta final, senão a produção é capaz de ficar um bocadinho aborrecida, mas isso não é o caso aqui. Agora eu gostava só que me dissesse uma última mensagem para os nossos telespectadores que estão lá em casa. Realmente, eu tenho a impressão que já tenho perguntado isto várias vezes. Eu estou em casa neste momento a ver este programa, muito bem descansado, e eu digo assim, mas porquê é que eu hei de ir ao podologista? Exatamente, porquê é que eu hei de ir ao podologista? A informação que eu passo é que qualquer tipo de problema que tenha a nível dos pés, sejam eles um pequenino calo ou um grande joanete, deverá consultar um podologista para poder fazer algum tratamento antes do cirúrgico ou algum tratamento que não seja adequado em áreas que não a área de saúde. A podologia trata a área da saúde do pé e não a área da beleza ou da estética. Claro. Isto é uma informação importante. Nosso objetivo é prevenir e tratar o pé na área da saúde. Por isso, tudo e qualquer alteração que tenham nos pés deverá recorrer a um podologista, assim como recorrem a outros profissionais da saúde quando têm outras alterações para aí existentes. Por isso, o pé terá que ser da podologia. Muito bem, muito obrigado. Obrigada. Foi um prazer. Eu acho que conseguimos provar aos nossos telespectadores, com a sua preciosa ajuda, que alguns que começaram a ouvir o nosso programa e dizem outra vez podologia, que não é outra vez. Falámos em muitas coisas, certamente se tornássemos a falar, outras coisas haveriam para falar, é uma área enorme, não é? E realmente eu acho que contribuímos muito para esclarecer muitas das dúvidas dos nossos telespectadores. A essência deste programa realmente é, em primeiro lugar, informar de uma maneira coloquial, com palavras que as pessoas todas entendem lá em casa, de forma, não interessa para aqui estarmos a falar em grandes termos técnicos, e eu quero lhe agradecer a doutora Carla ter a sensibilidade suficiente para isso, para falar de uma maneira que toda a gente que esteja lá em casa, desde doutorados às pessoas sem a quarta classe, consigam entender. É essa a essência deste programa Olhares Clínicos da Nord TV, e que realmente conseguimos dar mais uma panorâmica do que é a podologia. Eu estou satisfeito, e agradecer-lhe mais uma vez, porque realmente senti crescer ainda na mensagem que demos aos nossos telespectadores. E a todos vocês, eu quero agradecer também a atenção que tiveram de estar desse lado e continuarem sempre na motivação dos próximos programas. A todos vós, muito boa noite e obrigado.